Então, pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas aulas de história. Na última aula nós falamos sobre a Mesopotâmia, certo? Uma das primeiras civilizações que surgiu do mundo. Mas a vida não surgiu só lá. Em outros locais que, como nós vimos, também tinham rios, a vida também surgiu e se desenvolveu. E o outro lugar dessa parte chamada Crescente Fértil que nós vamos falar hoje é o Egito. A vida do Egito então surgiu ao redor do rio Nilo. E ele é tão importante para a vida que o historiador Heródoto, quando esteve lá, ele falou que o Egito é uma dádiva, um milagre do Nilo. Ou seja, sem o rio Nilo não teria havido vida e muito menos um império enorme como foi o Egito. Não é à toa que os deuses do Egito, como em outros lugares do mundo, os primeiros, são ligados à natureza e muitas vezes ao rio. Você pode ver que a maioria das divindades egípcias, elas existiam ao redor do rio Nilo. E por isso também muitos animais do rio ou que ficam perto do rio são sagrados para os egípcios, como o escaravelho, como o crocodilo, as cobras, entre outros animais, principalmente insetos e répteis. Mas outros animais também que vivem no deserto, afinal o Egito está no meio do deserto do Saara. E a sobrevivência deles dependia do rio Nilo. Então eles começaram a se organizar, fizeram várias vilas e formaram os primeiros pequenos reinos que eram comandados por senhores locais. E aí, dois desses senhores, um ao norte e um no sul, conseguiram conquistar todos os pequenos reinos, formando dois impérios, o do norte e o do sul. E esses dois reis acabaram se juntando, formando a primeira unificação do Egito. Esse período é chamado de o Antigo Império Egípcio, na história egípcia. E nesse período foram construídas as três grandes pirâmides que existem até hoje no Egito: Quéops, Quefrem e Miquerinos. Só que esse período não durou muito tempo. Depois de alguns anos, esses reis enfraqueceram-se um pouco e os nobres começaram a conspirar para voltar a dominar suas regiões. Promoveram várias revoltas internas e derrubaram o antigo império. Ele vai voltar quando um novo rei, sozinho, novo imperador, vai conseguir conquistar todas as regiões. Vai até conquistar a região ao sul do Egito, chamada de Núbia. E aí, com as riquezas, muitos ouros que tinha na Núbia, ele vai promover o chamado Médio Império no Egito. Nesse momento, ele vai conseguir desenvolver muito o Egito em várias áreas. Inclusive, vai mudar o culto aos deuses, trazendo o deus Sol, o deus Atum, para os egípcios. O que vai acabar quando um povo vindo do norte, chamado de Ixos, que possuía carruagens que os egípcios até aí não possuíam e também dominava o ferro, por essa superioridade militar, vai derrotar e vai escravizar os egípcios. Segundo o que pesquisas históricas demonstraram, esse povo teria tido ajuda de um outro povo da região da Mesopotâmia, um povo chamado de Hebreus. E daí viria a explicação para a escravidão dos hebreus quando eles se livrarem da dominação dos Ixos. Segundo a religião, foi porque os judeus, os egípcios, não conheceram José, que teria levado os hebreus nessa época para o Egito. Segundo a história, os hebreus vieram junto com os Ixos e escravizaram os egípcios. Quando os egípcios se livraram da escravidão, para se vingar, escravizaram os hebreus. Então, depois de serem muito escravizados pelos Ixos, os egípcios aprenderam a usar o ferro e também a usar as carruagens. Eles também desenvolveram muito os seus arcos e flechas. E aí, numa batalha sangrenta, eles conseguiram expulsar os Ixos. E aí começa um novo império, quando se passa na Bíblia a história toda da escravidão dos hebreus. E quando os egípcios também construíram as estátuas no Vale dos Reis. Eles pararam de
colocar os seus soberanos em pirâmides e passaram a colocar dentro dessa montanha que eles esculpiram estátuas de deuses e dentro delas colocavam sarcófagos dos seus imperadores. O Egito, então, era dividido em algumas classes sociais, a pirâmide social egípcia. Na parte superior ficava o faraó, que era considerado o próprio deus vivo, filho de Osíris, um outro deus. Depois dele vinha o vizir, ou o grande administrador. Era um cara de confiança do faraó, era o maior entre todos os funcionários públicos. Ele cuidava de todas as despesas, todas as atribuições. E, tirando a parte da religião, no resto ele era quase como se fosse o faraó. Essa figura é lembrada na Bíblia como José, foi o cargo que ele teria ganho do faraó. Depois dele vem os outros grandes funcionários, que são funcionários reais e que têm um grande conhecimento. O escriba real, que era que escrevia todas as leis, imagina o poder que esse cara tinha. Fizesse uma lei, ele poderia mandar matar uma cidade inteira. O administrador real, que ajudava na questão das contas, cobranças de impostos, gastos com exércitos, os comandantes de exército, que organizavam e cuidavam deles, o sacerdote real, que cuidava de todo o culto aos deuses do Egito, e acho que eu falei todos, não lembro se eu esqueci algum. Depois desses caras, então, vinham o exército egípcio, os soldados, que tinham um pouco menos de privilégios, mas ainda tinham mais privilégios que a população, porque eles arriscavam suas vidas em batalhas. Depois vinha a população egípcia, camponeses que trabalhavam para se sustentar e para sustentar essa hierarquia social. Não era uma vida miserável, mas também não era uma vida boa, eles estavam mais ou menos na base da sociedade. Pior que eles, só os escravos, que tentavam lutar para sobreviver no Egito. Um exemplo mais lembrado em documentos históricos como a Bíblia foram os hebreus. A escrita do Egito é conhecida por nós como os hieróglifos, mas eles não foram a primeira escrita do Egito. A primeira forma de escrita do Egito surgiu ao sul, junto com a Núbia, e chamava-se escrita meroítica. Dela se desenvolveu e começou depois a se fazer os sinais, símbolos, que hoje nós conhecemos como hieróglifos e que ficaram posteriormente para as pessoas estudarem. Esses hieróglifos eram muito difíceis de decifrar e por séculos, mais do que milênios, as pessoas não sabiam dizer o que se passava no Egito. Só os relatos que se tinha de outros povos sobre os egípcios. Muito pouco se sabia sobre a sociedade e a vida cotidiana do próprio Egito. Até que, numa das suas campanhas militares antes de se tornar cônsul da França, Napoleão invadiu o Egito. E na sua expedição havia um francês, um historiador chamado Jean Champollion. Ele achou numa cidade chamada de Roseta uma pedra que tinha inscrições em hieróglifos, em grego e em latim. Jean Champollion passou 18 anos estudando essa pedra, até conseguir traduzir todos os símbolos dos hieróglifos. E a partir daí, graças a ele, é que nós podemos estudar todos os documentos egípcios, entender e saber mais sobre a história egípcia. Os hieróglifos normalmente não eram gravados em pedras, eles eram escritos em um pano que os egípcios tinham, como se fosse um papel, que tem o mesmo nome da planta do qual ele é feito, o papiro. O papiro é uma planta que cresce às margens do rio Nilo, em talos circulares, compostos de várias camadas. E aí o que acontecia? Os egípcios cortavam essa planta e cortavam até o meio do talo, abriam as camadas, expondo elas, digamos, vamos pensar, cada dedo meu era um pedaço de papiro, um do lado do outro. Depois botavam uma outra camada na posição contrária. Então ficava assim, uma assim, outra assim, e aí
A própria seiva do papiro funcionava como uma cola, juntando elas e formando então este pano onde eles podiam escrever em cima. E assim eles faziam seus documentos. Agora que nós já aprendemos um pouco mais sobre como surgiu o Egito, a importância do Rio Nilo, a sociedade e a própria escrita egípcia e até a história do Egito, falta a gente falar da parte mais interessante, a mitologia e a religião. Como é que será que era essa mitologia? Como era essa religião? Eu sei que boa parte você já sabe, mas será que não tem alguma curiosidade, algo que você não saiba? Como foram feitas as múmias? Isso na nossa próxima aula.